Lucas Dias, Borré está mais próximo do Internacional, Lucas Dias? A tendência é que sim, tá, Gamba? Porque, assim, além do Werder Bremen estar complicando a liberação do Borré por ele ter posado em fotos com a camiseta do Internacional, também o Inter ter anunciado o atleta enquanto ele ainda tem um empréstimo vigente no Werder Bremen até o meio dessa temporada, um outro fator que fazia com que o Werder Bremen não quisesse a liberação do atacante colombiano era o fato de não ter uma reposição no seu elenco. Ontem, no último dia da janela de transferências aberta na Alemanha, o Werder Bremen anunciou uma contratação, eu até vou pegar o nome bonitinho, porque é um nome complicado, tá? É o Isaac Hansen Aroen, que é um atacante norueguês que está indo do Manchester United. Já está lá na Alemanha, já foi oficializado pelo Werder Bremen e é um atleta que atua como meia e como atacante também. E essa possibilidade de tendo mais um nome no elenco, o Borré, em 2 jogos consecutivos, foi reserva na equipe do Werder Bremen, pode fazer com que essa liberação antecipada seja concluída. E é algo que o Inter acredita muito no seu bastidor, que vai ter o Borré a tempo de inscrevê-lo nas principais competições. Muito bem. Como é que é o nome do meio atacante contratado pelo Werder? Pô, Paulinho, bota aí na tela aí pra mim. Não, sem tela. Sem tela, Paulinho. Sem tela. Isaac Hansen Aroen. Muito bom. Ah, tá Aroen. Isaac Hansen Aroen. É o Aroenzão lá Fui do bem, Werder fui Bremen. bem. Né? É o Isaac, né? É o Isaac. Já diria um amigo meu, Isaac Libertador de Borré. É Lucas Colar, quer dizer então que Isaac liberta Borré, é isso? É uma das tentativas que o Inter tem, né? Afinal, o Inter tem 2 tentativas para liberar o Borré do Werder Bremen. Primeiro era o Werder contratar um atacante, porque aí entra aquela lógica que o Diogo trouxe agora há pouco sobre a liberação do Muniz ou do Carlos Vinícius, hipoteticamente lá do Fulham, né? Chegou um atacante, deve sair outro. Afinal, né, há uma tentativa, né, do Werder Bremen de minimizar o prejuízo de uma saída do Borré, que virou reserva desde que assinou o contrato com o Internacional. E o outro ponto seria o Werder Bremen se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento para não ter o risco, aquela coisa de pensar do jogador e tal. O Inter trabalha com prazo de 7 de março, que é o fechamento da janela internacional aqui no Brasil para a chegada de reforço. Então, assim, existe um mundo onde o Borré não joga o Campeonato Gaúcho, mas chega no primeiro semestre para jogar as primeiras fases da Copa do Brasil. Ainda não tem as datas, né, mas provavelmente você entraria, né, a partir da segunda fase, caso o Inter lá esteja, e na primeira fase da Copa Sul-Americana, além das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o foco principal do Internacional. Até por isso, a liberação dos jogadores que o Inter quer fazer, né, seja Luiz Adriano, ou daqui a pouco uma saída do Pedro Henrique, né, ou de outros caras lá da frente, está atrelada à chegada do Borré. Então, numericamente, o Inter não vai liberar jogadores enquanto outros não chegarem em dadas posições. Então, 7 de março é o deadline, né, do Internacional para ter o Borré aqui no primeiro semestre. Há muito otimismo porque a primeira parte já foi, que é a chegada de novo atacante na Alemanha, e a segunda parte está em andamento, né? O Werder vem de 2 vitórias. Ganhou do Bayern de Munique fora e ganhou do Freiburg. O Werder claramente está de birra, né, Alexandre Ernst? Claro, mas é que aí a gente, por um lado, se bota no lugar do Werder Bremen, né? Que perdeu o seu jogador. Não, perdeu. Principal. É fato, já perdeu. Ele não quer mais ficar ele lá. Tem contrato, mas não quer mais ficar. Ainda que ele tenha mais ficar. Claro, ainda que ele tenha um contrato. Eu ele também, foi né? contratar por isso, né? Sim. Foi contratar por isso. Já não conta mais com o jogador. Não, eu consigo entender o Werder Bremen, né? Mas é o que eu acho que ao mesmo tempo a gente tem aquela frase clássica no futebol, né? Que quando o jogador não quer mais ficar no clube, ele vai embora. A gente já teve vários exemplos, até mesmo aqui na dupla Grenal. Então, se sou dirigente do Werder Bremen, eu liberaria o Rafael Borré, mas aí eu estou falando talvez até como um cara que está totalmente fora, né, do negócio. A grande questão é que essa data que o Lucas falou, do 7 de março, faria com que o Borré pudesse jogar Sul-Americana e Copa do Brasil. Importantíssimo. E claro, e o Campeonato Brasileirão, e o Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer é no sentido assim, esse primeiro semestre do Internacional está totalmente ligado agora no que o Inter consegue fazer nos bastidores, e o próprio Borré com o Frankfurt, o próprio Borré com o Werder Bremen, para então ele conseguir chegar mesmo no dia 7. No Gauchão, até eu acho que a gente não tem nem se preocupar. Não precisa. Sabe? Tem um detalhe, não é só sobre o Borré isso, tá? O Inter ainda quer um lateral esquerdo, um zagueiro e um volante, que está falando, prazo 7 de março. Mas vamos lá, Colar, vamos lá, tá?
Para mim, o prazo de 7 de março é o prazo que o Inter tem que se preocupar. O Campeonato Gaúcho não precisa do Borré. O Campeonato Gaúcho não precisa de outro lateral esquerdo. Perfeito. O Campeonato Gaúcho não precisa do volante que o Inter está atrás, não precisa de um zagueiro, se o Internacional for buscar. O lateral eu já não sei. Perfeito. Não precisa. Gauchão não precisa. Agora, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, bom, aí sim, o deadline, 7 de março, é a data. Até lá, tem que conseguir a liberação do Borré. E isso é uma questão, né? Porque quando a gente, lá no início do ano, a gente trazia né, de que o Inter vai contratar o Borré, é para agora, não é para o meio do ano e tudo mais. À medida que a semana vai avançando e que as notícias começam a ficar mais claras, os próprios dirigentes do Inter, eles falam mais abertamente sobre essa data que o Lucas trouxe, sobre a pressão do jogador lá na Alemanha, sobre questões de bastidores envolvendo o staff do Borré, o próprio Frankfurt, o que já está até sendo trabalhado com a própria família do Borré. Porque o Internacional tem pessoas aqui em constante conversa com a esposa do Borré, com o próprio Borré. Como é que tu tá aí? Tu ainda tá bem, tu tá sendo bem tratado na Alemanha. Vamos trazer alguma coisa para cá já. Vamos antecipar a tua vinda, de repente, com roupas ou com algumas questões pessoais, né, da própria família. Então, o Inter está imbuído no projeto Vem Borré. Agora, claro, tudo vai depender do Werder Bremen. Eu diria pro Werder Bremen, não libera. Cara, estão quase classificando já para uma Liga Europeia. Não vão, o time é fraco. Não, olha só. Com medo do Borré, Já ganharam alguns jogos em sequência, né? 2. Se ganhar mais um ou 2, já vai, ó. Mas se não ganhar, fica ali no meio da tabela, tá tudo certo. Vamos tentar, hein? Acho que dá para jogar uma competição É que a particularidade nesses dois jogos, e que confirma a tese da birra que o Gamba falou, é que no primeiro jogo, então, desses dois que tu tá falando, que é contra o Bayern, eles vão lá e colocam o Borré no meio do segundo tempo. O Borré, que é o principal jogador do ataque deles, eles deixam no banco e colocam no meio do segundo tempo. No outro jogo, que é contra um 3 minutos. Eintracht, não sei o que lá. Tá? Eles foram lá e colocaram o Borré 3 minutos em campo. A próxima rodada do Werder, eu acho que é contra o Heidenheim, não é? Mais 05, sábado, 11h30. Tô por dentro em tudo. Tô por dentro. A Bundesliga é com ele. É muito claro. Com colar. É muito claro, não só essa birra, mas é mais ou menos assim, ó. Bota ele 3 minutos aí só para ele aprender a não tirar foto aí com outro time, só para ele não aprender a ridicularizar. E assim, na real, tá no papel o Werder Bremen. Não tem como dizer que tá errado fazer isso ou não. Porque no contrato dele, quando ele assinou, não tinha cláusula de titularidade. Então ele virou reserva, o time ganhou. O técnico ainda tem um argumento, o time tá ganhando sem ti, velho. Realmente não tá errado. A grande questão é que, pelo menos de alguma forma, eles tentam ser grandes, né, em termos de segurar um jogador por conta contratual, né? Porque, vamos lá, o pessoal está chamando o Werder Bremen de Cuiabá da Alemanha, né? Nossa Eu não senhora. vou, com todo respeito, eu não vou ser tão ruim com o Cuiabá assim, né? É um timeco, né? Que se o cara quer ir embora, deixa o cara ir embora. Pô, nós pensamos dos caras, velho. Amanhã, hein? 11h30 da manhã, o jogo do Werder Bremen contra o Mainz 05. Lembrando, senhor Lucas Colar, qual é a colocação do Werder Bremen? O Werder Bremen, se não estou enganado, está em 8º ou 11º. Nono colocado. Nono colocado, Werder Bremen na Bundesliga. Deu uma subidinha na tabela. Nesse momento com 23 pontos, ou seja, já afastou o temor do rebaixamento. Se eu não me engano, ele precisa de 6 pontos para se manter na Série A da Alemanha. Ele ainda precisa de 6 pontos. 6 pontinhos?